Olá, alunos no Polo Olho no Futuro de Competição de Conhecimento. Vamos para os nossos 5 minutos com a OBA. Hoje vamos ver o que são asteroides. Vem comigo para um vídeo. Os asteroides são corpos pequenos do nosso sistema solar. Eles podem ser rochosos, metálicos, e eles têm uma órbita bem definida ao redor do Sol. Isso que chama bastante atenção. Não são corpos que estão aí soltos aleatoriamente no espaço, não. São bem pequenos, como eu já disse, e é por isso até que eles são chamados de planetoides. Bom, existem duas teorias que tentam explicar, então, a origem dos planetoides ou asteroides. A primeira diz que eles se formam a partir de restos de planetas do nosso sistema solar. Agora, a teoria mais aceita atualmente pela comunidade científica afirma que eles se formaram nas explosões que criaram o nosso sistema solar. Mas eles não tiveram massa suficiente para evoluir, por exemplo, e atingir a categoria de um planeta. Então, ficaram aí nessa região abaixo, né, dos planetas, corpos não tão evoluídos. Bom, pessoal, você já sabe agora que os asteroides eles têm uma órbita definida ao redor do Sol. E eles ficam concentrados numa região entre o planeta Marte e entre o planeta Júpiter, chamado de Cinturão dos Asteroides. Só nessa região, acredita-se, né, que exista ali entre 1 milhão e 1 milhão e 900 de planetoides, de asteroides, que tenham mais de 1 quilômetro de diâmetro. Então, quer dizer, corpos consideráveis. E se a gente considerar um número dos asteroides que não tem 1 quilômetro de diâmetro, aí esse número sobe para milhões. Portanto, são muitos milhões de asteroides no nosso sistema solar. E o tamanho dos asteroides varia bastante. Porque existem asteroides de 10 metros de diâmetro, por exemplo, e existem asteroides que podem atingir 900 quilômetros de diâmetro, que é o maior deles. Em geral, eles não possuem forma definida, são bastante irregulares. Só os grandes asteroides é que acabam tomando uma forma mais arredondada, mais próxima, né, dos planetas que eles não chegaram a evoluir. O maior dos asteroides conhecido é Ceres. Você já deve ter ouvido falar dele. Inclusive, ele é conhecido como planeta anão. Ele tem mais de 900 quilômetros de diâmetro. Então, assim, um porte grande, né, uma estrutura bem formada, e é por isso, inclusive, que ele é chamado de planeta anão. Quer dizer, quase um planeta, como os que a gente tem aqui do Sistema Solar. Ele foi descoberto em 1801. E desde então, ele mantém-se ali na posição do maior asteroide conhecido do nosso Sistema Solar. Bom, e com certeza você já ouviu falar do asteroide mais conhecido da nossa história, que foi aquele que atingiu a Terra há aproximadamente 66 milhões de anos atrás e causou, inclusive, né, a extinção dos dinossauros. Foi responsável, na verdade, por eliminar 75% de toda a vida no nosso planeta. Esse asteroide caiu, então, na região onde hoje é o México, né, e sempre vai ser lembrado como um dos grandes eventos astronômicos envolvendo a Terra e um outro corpo do Sistema Solar. Pessoal, só para a gente ter uma noção de tamanho, esse asteroide que caiu no México, né, e produziu toda essa catástrofe, ele tinha cerca de 10 quilômetros de diâmetro. E olha só, muitos asteroides têm as suas órbitas que passam próximo ao nosso planeta, sabia disso? Passam próximo à Terra. Pra vocês terem uma noção, esses asteroides, inclusive, são chamados de geocruzadores, esses que passam aqui mais próximo. Geo por causa da Terra. Eles são mais de 14 mil asteroides já catalogados, alguns com muitos quilômetros de diâmetro, mas não se preocupe, nenhum tem a sua órbita definida no sentido de se chocar com o nosso planeta. Pessoal, eu quero trazer para vocês aqui algumas curiosidades bem interessantes mesmo a respeito dos asteroides. Em 2015, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sancionou uma lei naquele país em que as pessoas que descobrem asteroides podem comercializá-los. Então, se você mora nos Estados Unidos, tem cidadania de lá, você pode ser dono de um asteroide e pode até comercializá-lo, imagine só. Alguns asteroides, né, quando são descobertos, eles são batizados, inclusive com nomes de celebridades. Se você não sabe, saiba que Frank
Sinatra, Charlie Chaplin, Tom Hanks e até Freddie Mercury têm os seus nomes dados, então, a asteroides descobertos no Sistema Solar. Bom, e como a formação dos asteroides é rochosa, metálica, não há dúvidas de que esses corpos são grandes detentores de recursos minerais. Então, algumas estimativas são feitas, né? Alguns asteroides já foram aí avaliados em termos de terem riquezas, né, nos seus corpos, 30 trilhões de dólares até 70 trilhões de dólares. Pessoal, segundo a NASA, existe um asteroide que tem até a sua órbita relativamente próxima à Terra, chamado Eros. Esse asteroide, já bastante conhecido, né, é tido como um dos que carrega maior quantidade de riquezas minerais. São 20 bilhões de toneladas de ouro existentes, então, só nesse asteroide Eros. Vamos buscar lá, pessoal? Então, pessoal... Já pensaram todo esse ouro? Que legal que seria, hein? Bom, vimos então cometas, né? Gelo e poeira, e agora os asteroides, que são metais e rochas. Vamos em frente e até amanhã!